Salve, salve, rapaziada, aqui você vai acompanhar tudo que aconteceu no mercado da bola no dia 25 e 26 de julho. A começar pelo novo atacante, que deve ser o novo atacante do Al Hilal. O Al Hilal tá em busca de um novo centroavante de peso no mercado e tem esses dois nomes como seus principais favoritos. Vê o Al Nassr ali com o Cristiano Ronaldo e quer trazer uma contratação do mesmo tamanho. E tem no Alexander Isak, que inclusive já enviaram uma proposta para o sueco, que ele exigiu um salário de mais de 60 milhões de euros para os dirigentes do Al Hilal, ou seja, ele não tá querendo receber pouco, para mudar de ares. Tem interesse de muitas outras equipes, inclusive da Premier League, como o próprio Liverpool, que tá fazendo de tudo pela sua contratação. Para ele considerar uma mudança para a Arábia Saudita, ele não considera nada mais nada menos do que um salário de 60 milhões de euros para considerar aceitar a oferta, além de outros benefícios. Durante uma reunião entre as duas partes, já o técnico Inzaghi, o técnico ex-Inter de Milão, ele pediu a contratação de Darwin Núñez. Darwin Núñez, que deve deixar o Liverpool, pode ter essa dança de cadeiras, né, cara? O Isak é visto pelo Liverpool, visto pelo Al Hilal também. Caso o Isak vá para o Liverpool, o Darwin Núñez possivelmente deve deixar o Liverpool e o Isak gostaria de tê-lo no Al Hilal. Bom, eu acho que pro nível do Campeonato Saudita, ambas as contratações chegariam com muito peso para o ataque. Isso não é sem dúvida, já que o Mitrovic não deve permanecer no Al Hilal. Chegou lá atrás, lá em toda quando explodiu o mercado saudita, o futebol saudita, chegou com uma grande contratação, tinha acabado de jogar uma Copa do Mundo e tal, porém agora já tá fora de forma, já tá com a idade um pouco avançada, eles querem renovar o seu setor ofensivo e ver nesses dois centroavantes como reais possibilidades de fazer isso. Bom, e o Vasco voltou a negociar com o Rennes. Eles querem a contratação do atacante Andrés Gomes. Conhece esse jogador? Joga lá no futebol francês. E o Cruz Maltino já pensa em adquirir o jogador em definitivo. Eu não veria com possibilidades um empréstimo, algo do tipo, mas os valores que são pedidos pelo Rennes estão completamente acima do que o Vasco quer e, é claro, pode pagar. Sabe que o Vasco financeiramente não anda lá muito bem das pernas. E as negociações ainda estão em andamento para chegar a um acordo no modelo de transferência. Segundo o dirigente do Rennes, no lado do Vasco, quem está no comando das conversas é o diretor Admar Lopes, e o time francês não fará força para manter o atacante, é claro, se o Vasco chegar próximo dos valores desejados pelos dirigentes da equipe francesa. Mas aí, será que o Vasco terá culhão, terá bala na agulha para fazer algo parecido com isso? Bom, não sei, né, cara? Eu acho muito pouco provável, vendo o atual cenário financeiro do Vasco e também futebolístico, né, rapaziada? Bom, o Vasco tá querendo reforçar a sua equipe para o restante da temporada. E o Santos atravessou o Grêmio e está assim muito próximo de fechar a contratação em definitivo do lateral direito Mike. Foi dito que ele tinha um salário maior oferecido para o Grêmio, porém ele tem vontade de jogar pelo Santos, né, cara? É claro, o Grêmio, se não me engano, tá com o Marlon ali na lateral esquerda ou direita, não sei quem é o lateral direito exatamente do momento do Grêmio, mas o Santos tá com o Igor Vinícius apenas. Hora ou outra o Igor Vinícius ali, o Del Godoy passou por lá, muito fraco, né, cara? Então você vai concordar comigo. Igor Vinícius tá lá agora, mas aí eu tenho propriedade pra falar, extremamente fraco também. Então, mais uma vez, o Léo Godoy esteve por lá, mais um lateral de ofício, lateral direito, Igor Vinícius tá por lá e o técnico continua improvisando o Escobar por lá, porque de nível os dois são muito abaixo. O Mike já chegaria pra resolver esses problemas na lateral do Santos, tá, rapaziada? Mas aí, você acha que vai dar certo para o Santos? Bom, o Grêmio e o Santos estavam ali observando, estão situações muito parecidas na tabela, né? E o Mike deve deixar o Palmeiras gratuitamente, deve sim ser o novo reforço do Santos, ele recuperar aquele futebol demonstrado alguns anos atrás, com certeza vai ajudar aí muito a equipe do Peixe a sair, a fugir dessa atual situação que está atualmente no Z4. Bom, e o Yuri Alberto renovou seu contrato com o Corinthians para alegria da torcida fiel, que tá sentindo muita falta dele. Eu vejo em todo lugar que eu vejo falando sobre o Corinthians, é a torcida do Corinthians falando, pô, que falta faz o Yuri Alberto. O Yuri Alberto não pode ficar fora desse time, ele ainda está se recuperando de uma fratura e deve voltar aí em breve, inclusive é visto constantemente nas partidas do Corinthians, lá aos redores do campo, acompanhando o jogo, e ele renovou seu contrato até junho de 2030, foi dito que de algumas equipes da Europa interessadas no futebol do brasileiro e tal. Bom, pelo menos ali até 2030 ele tem contrato com o Corinthians. Se vai ser vendido, se não vai, aí eu já não sei. Mas eu tenho certeza que é uma excelente notícia para a torcida do Corinthians. E podemos estar vendo Heung-min Son tendo um novo destino em breve. Ele, que é ídolo, um dos maiores ídolos da história do Tottenham, ainda mais depois desse título da Europa League, pode estar deixando o Tottenham já nos próximos, quem sabe ainda nesse verão, será? Bom, o que sabemos é que o Los Angeles, time da MLS, fez a primeira proposta
pelo Son. O Tottenham deixou a decisão se quer sair ou ficar nas mãos do jogador. Ou seja, é claro, o jogador já tem idade avançada, já tá na casa dos 30 anos de idade. Pode ir lá ter um campeonato, ter folga, porque a Premier League você sabe que é um campeonato muito disputado, todos os anos são assim, ele tá desde sempre, acompanha, ele tá jogando pelo Tottenham, esse campeonato frenético, essa maratona de jogos que é a Premier League. Claro, pode ir para a MLS, que sabe receber um pouco mais, ter um pouco mais de descanso, morar nos Estados Unidos, e muitos jogadores priorizam isso no final de carreira. Agora vamos ver, o Tottenham falou que a escolha é do jogador, se vai ou fica nos Spurs. Mas aí, se você fosse o Son, você ia para o Los Angeles ou você permaneceria no Tottenham? Bom, agora acabou de ser campeão, né, cara? Talvez aí pode ser que eles tenham temporadas de ainda mais frutos, quem sabe algum outro título. Vai jogar a Champions League. Então, cara, talvez seja interessante por eles permanecer, pelo Son permanecer no Tottenham, pelo menos por mais essa temporada. Se ele quiser sair na próxima, com certeza vai ter mercado pra isso. Cara, vocês lembram dessa resenha que aconteceu com o Fred lá em 2009? Se você não lembra, fica aí que eu vou te falar. Em 2009 não, 2011, quando o Fluminense tinha acabado de ser campeão brasileiro. Em 2011 foi o ano, né, aquele ano polêmico, que o Fluminense seria rebaixado. Só que aí a Portuguesa escalou jogadores regulares, o Flamengo também. Aí fez com que a Portuguesa fosse rebaixada naquele ano. E naquele ano o Fluminense, mesmo sendo o atual campeão brasileiro, estava passando por uma crise, né, cara? Por uma crise ali porque não estavam conseguindo apresentar bons resultados no Campeonato Brasileiro. É claro, é estranho, né, imaginar que um campeão brasileiro, recém-campeão brasileiro, no ano seguinte cair para a segunda divisão, mas foi quase o que aconteceu com o Fluminense se não fosse essa escalação de jogadores irregulares. Bom, em 2011 o Fred foi acusado, sim, de baixo desempenho, foi o grande craque do Brasileirão em 2010, só que em 2011 ele não conseguiu demonstrar o mesmo nível de futebol. É claro, posteriormente conseguiu recuperar em 2012 sendo campeão brasileiro, em 2013 jogando a Copa das Confederações, posteriormente em 2014 a Copa do Mundo, mas 2011 não era um bom momento para o Dom Fredon. E foi dito, sim, que ele teria ido pra noitada, em algum jogo, em alguma véspera de treinamento, ele teria consumido 60 copos de caipirinha antes, ou seja, um dia antes de uma partida do Fluminense que estava naquele momento brigando pra não cair. Se não fosse aqui todo aquele tapetão que vocês sabem, teria sido rebaixado no final da temporada, então não foi um bom ano para os torcedores do Fluminense. E o atacante brasileiro teve que convocar uma coletiva de imprensa para mostrar a conta do bar em que ele esteve presente. E é claro, ele esclareceu que na verdade não foram 60 copos de caipirinha consumidos naquela noite, e sim 27. Ele mostrou na conta lá que apenas 27 copos foram consumidos por ele. Então vamos ser sérios, menos mal, né, rapaziada? Problema seria se fossem os 60 copos que tinha vazado anteriormente na mídia. Ele não negou que tava lá, né, cara? Ele ativou o modo sincerão e falou: bom, eu estava lá nas vésperas do jogo importante para fazer a minha equipe fugir do Z4, mas eu não consumi os 60 copos como foram noticiados, apenas 27 copos de caipirinha. E foi sim confirmado. Bom, segundo Fabrício Romano, a Roma fechou oficialmente a contratação do lateral direito Wesley, e era a tendência que era de se acontecer, né? Já vou falar mais detalhadamente sobre isso, mas o Flamengo, que já fechou a contratação do Emerson Royal, já avisando a saída do lateral direito da seleção brasileira, Wesley, ele vai sim para a Roma. E a venda foi fechada em 30 milhões de euros, 195 milhões de reais. Cara, para um defensor, são valores estratosféricos. Sendo 25 milhões de euros fixos, mais 5 milhões, mais os outros 5 milhões em metas estabelecidas no contrato. Bom, vou ser sério com vocês, o Wesley surgiu muito contestado, teve uma fase de ouro aí no ano passado, foi convocado para a seleção brasileira, com esse time do Felipe Luiz encaixadinho. Ele sai muito bem, mas, cara, eu não sei com vocês, eu nunca vi todo esse futebol no Wesley, mas talvez pela escassez de laterais, de jogadores para essa posição, fez com que ele fosse convocado, e mesmo com aquela partida que tenha sido muito ruim contra a Argentina, ele continuou sendo convocado, e isso sim aumentou ainda mais o interesse dos europeus e inflacionou o preço do jogador. Certíssimo, o Flamengo aproveitou a oportunidade de vender ele na hora certa e conseguiu 30 milhões de euros pelo lateral Wesley. Mas aí, você acha que ele tem essa bola toda pra valer todo esse dinheiro que foi oferecido por ele? Bom, eu tenho lá minhas dúvidas.